Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje, lá em História. Temos uma correção aqui falando sobre a diversidade. Relembrando aqui, diversidade são os diferentes povos, culturas, paisagens, sempre lembrando que temos que respeitar cada povo, cada nação, tá bom? Com seu gênero, de cor, de raça, não importa. Cada lugar, cada país, cada continente tem a sua própria história, tem a sua própria cultura, tá bom? Então devemos respeitar, estão lembrados, né? Então tá certo. Corrigindo aqui na página 22, né? Falando aqui da diversidade, vocês teriam que recortar e colar aqui, e colar aqui um pouco da diversidade aqui espalhada, né, pelo mundo. Então temos aqui, ó, aborígenes da Austrália, casa típica da Indonésia, festa do Ano Novo chinês, ó, na China, indiano aqui na Índia, dança folclórica na Rússia, nômade no Marrocos, casas pintadas de cal na Espanha, criança com roupa típica no Chile, pessoas em estação do metrô aqui no Brasil, criança indígena no Mato Grosso, indígena no norte dos Estados Unidos e mulher nos Estados Unidos. Então aqui vocês poderiam colar aqui nos determinados lugares, tá bom? Por que devemos tratar com respeito todas as diferenças relacionadas à cultura dos povos? Porque todos têm direito de se expressarem, tá? Todos os povos têm a sua cultura e todos têm o direito de se expressar da melhor forma possível, contanto que não agrida ninguém, tá bom? Então que isso fique bem claro. Se vocês estão andando na rua e vê uma pessoa com um outro tipo de vestimento, com uma roupa diferente, de repente a cabeça coberta, ou todo careca, sei lá, é uma pessoa diferente do que nós estamos, né, acostumados a ver segundo a nossa cultura. Vocês devem rir? Devem tirar sarro? Devem ficar apontando? Não, o livro nos ensina isso, precisamos respeitá-los, tá? Mesmo que seja diferente aos nossos olhos, nós precisamos respeitá-los. Então nunca caçoar, dar risada, fazer bullying, nunca, tá bom? Gravem isso na cabeça, por favor. Bom, já corrigimos história, agora vamos lá para português. Em português, na página 37, vamos falar de concordância verbal agente. Então, a diferença de agente separado e agente junto, tá? Outra coisa, se nós usarmos, né, o termo agente ou nós, os dois estão corretos, tá bom? Só que agente, ele significa singular e nós, ele está significando que são mais pessoas, que é o plural, tá bom? Mas as duas formas estão corretas de falar, tá? Essa página 37 vocês farão em casa, juntamente com a página 38. Aqui na página 38 tá falando a diferença de agente separado e agente junto, tá bom? A palavra agente tem vários significados. Causador, pessoa de uma corporação, agente de polícia, aquele que pratica uma ação, entre outros. Então, agente separado é que nem a professora falou, é quando nós podemos também trocar pelo pronome nós, tá bom? E agente junto é como se fosse um segurança, um guarda ou policial, tá certo? Então vamos ver aqui na frase, no exemplo. Vou dar um exemplo, né? Copie as frases completando com agente separado ou junto. O que pode fazer para proteger a natureza? Vocês acham que é junto ou separado? Lembra que agente junto é como se fosse um policial. Então, o policial pode fazer para proteger a natureza? Não, né? O que a gente, nós, né? O que nós podemos fazer para proteger a natureza? Sim, então é agente separado. Aqui na hora de copiar as frases, vocês copiem a frase toda, não esqueçam
do ponto final e de começar com letra maiúscula, tá bom? Então, essa é a diferença, tá? Agente separado é nós, mesma coisa que nós, e agente junto é alguém que causa, né, alguma coisa, polícia, tá? Um guarda. E aqui falando que também podemos usar no lugar de agente, podemos também usar o nós. Os dois termos estão corretos, tá bom? Então façam em casa a 37 e a 38, tá bom? Vamos lá para matemática agora. Na página 33, em matemática, vocês têm aqui o restante das atividades sobre multiplicação, tá bom? Os números com números decimais. Então, vocês farão em casa, tá? Completarão aqui o quadrinho e responderão aqui essas perguntas. Na página 34, vamos falar sobre porcentagem. Bom, aqui temos um anúncio, né? Temos um infográfico, na verdade isso chama infográfico, que é o quê? É um anúncio, é um jeito, uma propaganda, um jeito de você explicar alguma coisa de uma forma assim, com mais fotos, mais desenhos. Então, se vocês analisarem bem, prevalece aqui o desenho, a forma visual. Então, você vai tentar passar a informação, você vai apresentar as informações, só que com o predomínio de elementos visuais, de desenhos. Isso é um infográfico, tá bom? Aqui tá falando sobre um programa bicicletário. Quer dizer o quê? Que é necessário, né, que é melhor que as pessoas utilizem mais as bicicletas do que os carros, por exemplo, né? Então, esse infográfico tá mostrando quantos por cento, né, de pessoas acham dessa iniciativa. Tá mostrando o número de ciclistas, né? As pessoas que farão esse tipo de serviço, tá bom? Os horários que as ciclovias serão liberadas, né? Os lugares corretos, né, para os ciclistas andarem é chamado de ciclovia. Então, nós não podemos pegar a nossa bicicleta e sair andando em qualquer rua, não, tá bom? Não tô falando que você não pode andar na sua rua no domingo, dia de lazer, se não for muito movimentada, mas assim, o ciclista, ele não pode sair andando em qualquer rua, ele tem que andar na ciclovia, tá? Que é a rua própria para que ele possa ir andar com a sua bicicleta sem correr perigo, tá bom? Então, nesse infográfico, ele apresenta, né, essas notícias, seguido do símbolo de porcentagem, que o símbolo de porcentagem é esse daqui, com a bolinha e o tracinho no meio, tá bom? O que ele indica? Ele indica o quê? Que 38% são estudantes. Então, 38% dos usuários são estudantes. Se é porcentagem, eu sei que o meu total é 100. Sempre vai ser 100, tá? Por isso que fala porcentagem. Tá vendo que tem a palavrinha 100? Então, o total é 100. Então, eu sei que de 100 estudantes, quantos são usuários? De 100 usuários, quantos são estudantes? 38, tá? Então, sempre o meu total nessas atividades de porcentagem será o 100, tá bom? Desse lado aqui, na 35, ele está mostrando como que eu posso representar o número em porcentagem. Então, eu posso representar ele dessa forma, usando o sinal de porcentagem. Eu posso representar ele dividido por 100. Vocês sabem que essa barrinha aqui embaixo é dividido por 100, tá? Ou eu posso representar ele em número decimal, 0,38. Vocês lembram daquela regrinha lá da vírgula? Se é por 100, quantos números eu tenho que ter depois da vírgula? 2. Então, 0,38. Então, nesse espaço, o livro está explicando as formas que eu posso representar a porcentagem, que são essas três: porcentagem, fração e número decimal, tá bom? São essas três formas. Guardem aí: porcentagem, fração e número decimal, certo? Muito bem. Aqui também está falando a mesma coisa, as formas que eu posso representar aquele número, tá certo? Virei lá na 36. Bom,
Aqui tá falando como que eu resolvo, como que eu acho essa porcentagem. Vocês estão lembrados daquela regrinha que, vamos supor, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Vou colocar 60 dividido por 100, só para vocês lembrarem, tá? E aqui, e nos outros exercícios tinha, um número inteiro. Lembra daquela regrinha que o número inteiro ele divide pelo de baixo? Lembra dessa regrinha? E o resultado multiplica pelo de cima? Então é isso que acontece, tá bom? Então aqui no caso, olha, ele colocou 110 mil usuários, tá bom? Então esse 110 mil, ó, divide pelo de baixo, aí o resultado multiplica pelo número de cima, é o que está aqui, tá bom? Então dividindo pelo 100, que é o número de baixo, deu 1.100. Multiplicando agora pelo de cima, que é o 60, deu 66 mil, tá? Então é isso que o livro tá explicando. Aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E as três formas que eu uso o número da porcentagem. Porcentagem, fração e número decimal, tá bom? Esse 0,6 está aqui por quê? Porque quando o número acaba em zero, eu posso desconsiderar, tá bom? Então, tanto faz se ele for 0,6 ou se ele for 0,60 é igual, ou se ele for 0,600 é a mesma coisa, tá? Não importa a quantidade de zeros, ele vai ser 0,6 do mesmo jeito, tá bom? Então, em casa, vocês farão a página 37. Aqui vocês irão colocar o número em forma de porcentagem, tá? Então, como todos são divididos por 100, eu vou só usar o número de cima, que é o meu numerador, e colocar o sinal de porcentagem, que é a bolinha e o tracinho, só. Aqui eu vou fazer ele em forma de... Ele já está em número decimal, agora eu vou colocar ele em número com o sinal da porcentagem. Então, eu apenas vou pegar o número e colocar o símbolo, tá bom? Com todos. Aqui nessa tabela, eu vou transformar a minha figura em fração. Então, todos aqui são divididos por 100, porque estamos em porcentagem, tá? Então, na fração eu sei que o meu número de baixo é 100. Quantos eu tenho pintado de quadradinhos? 5. Como eu transformo isso em número decimal? Ó, preciso ter 2 números depois da vírgula. Sempre começo com o meu numerador, vou deixando ele lá para o final, tá? Posso colocar a vírgula agora? Não. Posso colocar agora? Sim. E acrescento o zero que falta, tá bom? E na hora de usar a porcentagem, mais fácil ainda, é só usar o número inteiro e colocar o sinal. 5%, tá? Gente, é fácil, tá bom? Não fiquem assustados porque é muito fácil, tá bom? Então, vocês irão fazer a 37 e essa 33 aqui. Terminar, tá certo? E na próxima aula nós corrigiremos. Essa foi a nossa parte 1. Daqui a pouco tem a nossa parte 2. Até daqui a pouco, tá? Tchau, tchau, quinto ano.